Olha só, para fazer essa devocional aqui com você, e eu quero destacar aqui o texto do livro do nosso querido Daniel, capítulo 1. Estamos no mesmo barco, mas os caminhos podem ser diferentes. Olha só, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Quem que entregou? O Senhor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios do templo do seu Deus na terra de Sinear e colocou na casa do tesouro do seu Deus, coleta minúscula. Depois ordenou o rei a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real, da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Pessoal, aqui esse texto está nos mostrando quando Jerusalém estava lá e não estava mais obedecendo às ordens de Deus. O profeta Jeremias veio, falou, o povo não deu a menor para ele, e aí, então, Nabucodonosor vai sitiar a cidade, e aí, daí então, traz o povo todo, leva o povo todo para o exílio lá. Claro que isso aí demandou muito derramamento de sangue, teve ali um embate muito forte, mas aí aqui vem uma característica desse texto para a gente meditar. Sabe por que o diabo te incomoda tanto? Você sabe por que a gente está todo mundo no mesmo barco? É porque Deus nos vê como o diabo aqui nos vê. Nos vê como pessoas perfeitas, como pessoas inteligentes, como pessoas lindas, como pessoas assim capazes, hábeis, como era aqui a visão do próprio rei Nabucodonosor em relação ao povo. Ele falou, olha, você vai me trazer quem é top de linha. Até o diabo quer o que é top de linha. E você é, por isso que ele te incomoda tanto. Então, a gente vai pensar aqui por esse texto, sobre o porquê que a gente, às vezes, vai escolher o caminho. Por quê? A escolha do diabo já está feita. É você que é o alvo do amor de Deus, você que é ali, Jesus fez o que fez em amor por você, porque você tem todas essas capacidades. Agora, as escolhas daqui por diante, elas serão nossas. Então, quer dizer, o barco, a gente pode estar no mesmo barco, mas se a gente vai chegar no mesmo destino, aí são outros 500. No verso 8, olha só o que diz aqui no verso 8. Quando ali eles já estavam, presos ali, já estavam cativos ali na Babilônia, o rei mandou que ele fosse lhe servido dos melhores banquetes, da melhor comida. Olha aqui a decisão que você já conhece de Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Essa decisão aqui que Daniel tomou é uma decisão firme de não se contaminar. Hoje, para que a gente tenha o mesmo destino, ainda que estejamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo sofre a mesma coisa aqui. Quem crê em Deus, quem não crê, quem crê no capeta, quem não crê, sabe como? Nós temos uma proposta para chegar lá na frente, crendo em Jesus e alcançarmos a vida eterna, alegrarmos o coração do rei. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com isso. Daniel, ele atendeu a uma ideia central que diz assim, não se corrompa. Daniel decidiu não se corromper. De que forma nós podemos decidir não nos corromper? Olha, eu vou parar meu carro aqui agora, porque é só rapidinho, tá aqui no estacionamento do idoso, mas porque eu só vou ali chamar meu filho e volto. É uma corrupção. Isso é aceitar o manjar que o inimigo ali te dá. O problema é que não era a comida em si. A comida em si não tinha problema, mas era a forma, era esse vínculo, era esse contato ali que estabelecia.
Sabe quando você pensa assim, deixa eu dar uma olhadinha só nesse site aqui, ninguém está vendo, está tudo certo e tudo, só para dar uma olhada, afinal de contas aqui eu preciso saber o que está acontecendo com as estrelas, com as celebridades, entende? Daniel decidiu não se contaminar, ou seja, Daniel também, ele decidiu confrontar, enfrentar o chefe, quando diz aqui, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho deles e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O chefe estava ali. Se ele não obedecesse uma ordem, a cabeça dele era colocada a prêmio. Então, Daniel, ali, na sua postura, ele foi enfrentar. Quer dizer, ele não foi lá bater boca, ele não foi lá desrespeitar, porque ele tinha princípios. E a sua firmeza, ela também se baseou na sua educação e ele também sabia que ele podia que, ao enfrentar esse chefe, ele também tinha esse norte de que ele poderia alcançar graça diante dos outros. Daniel respeitou o lugar, ele sabia que estava numa terra que não era dele, ele sabia que ele estava inserido numa cultura que não era dele. Nós temos que entender que, para a gente chegar ao alvo, nós vamos ter que lidar com muita graça, com muito jeito, com muito... privilegiando sempre a verdade, mas com graça. O verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, não é isso? Nós temos que usar dessas prerrogativas para conquistarmos quem nós precisamos de conquistar. Nós temos que ser conciliadores. O Sermão do Monte, nas suas bem-aventuranças ali, diz que bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Não é aquela pessoa que chega e fala assim, você está pecando, você vai morrer, você vai para o inferno. Talvez essa mesma mensagem, de uma maneira conciliadora, de uma maneira esclarecedora, possa encontrar graça ao seu ouvinte. Aprendemos aqui que nós precisamos, aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos de conquistar o direito primeiro de sermos vistos, para depois sermos ouvidos. Olha que interessante. Eles tinham o direito de ser vistos, eles foram notados, eles estavam diferentes, eles eram separados. Aí eles conquistaram também, com respeito, com educação, o direito de serem ouvidos. Agora, Daniel, ele decidiu também se esforçar. Para que a gente esteja nesse barco, para chegar no mesmo destino, que é ali o gozo do nosso Senhor, nós precisamos também nos esforçar. Olha só, olha o que aconteceu aqui, verso 12. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. A fé aqui de Daniel era tão absoluta no seu Deus que ele sabia que ele iria passar por uma prova de fogo. Ele se colocou, ele se submeteu a essa prova. Nós fugimos das provas, nós fugimos ali das dificuldades. Por exemplo, o jejum, que seria uma disciplina espiritual, hoje pouco é falado e muitas vezes as pessoas tomam o jejum como se isso fosse ali uma forma de chamar a atenção de Deus, mas com aquele olhinho, aquele olhar do gatinho do Shurek ali, sabe? Ah, Deus de piedade. Não, o nosso jejum ele não muda o coração de Deus, as nossas boas ações não mudam o coração de Deus. Entende isso? O que vai mudar ali o coração de Deus em nosso favor é quando nós nos mantemos firmes, nós sabemos ali nos posicionar e quando nós também nos esforçamos. Aqui Daniel, ao desprezar essas comidas aqui, ele se colocou numa condição de que, eu vou ficar mais fraco, o pessoal vai comer vegetal e as proteínas e o resto ali, e os carboidratos ali de uma outra forma. Como é que eu vou fazer? Então, aqui ele decidiu que ele não pode pensar naquilo que o mundo vai oferecer como sendo o melhor. Ele tem que saber que aquilo que Deus dá é sempre o melhor. Ele pode não ter o tudo, mas tudo que ele tem sempre será suficiente.
Esses jovens passaram por essa experiência. Esses jovens que estavam no mesmo barco passaram a mesma experiência e chegaram ao final. Agora, quantos foram tirados do barco? Quantos foram ali, pularam do barco? É assim que acontece nos dias de hoje também. As pessoas colocam as suas cabeças a prêmio. Por quê? Esquecem que estamos na Babilônia. Estamos numa terra que não é a nossa. Estamos num lugar que não é o nosso. Então, nós temos que depender de Deus para saber nos portar aqui, alcançando a graça, o favor dos superiores, dos nossos reis, mas também sempre honrando o nosso Deus. Fechado? Então, eu quero te abençoar para que a gente juntos, no mesmo barco, a gente chegue no mesmo lugar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.